Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos hoje meditar na palavra de Cristo. Eu não vou dar o início, a introdução, já lendo a mensagem, o texto sagrado, mas eu vou fazer a introdução do texto e depois nós vamos estar acompanhando junto ao texto de Atos capítulo 16, tá bom? Porque o texto ele é longo, então nós vamos fazer uma introdução aí ao texto, é coisa rápida. Vamos lá, queridos. Atos 16. Esse texto de Atos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O texto de Atos, ele é um texto muito usado por irmãos, por pessoas que pregam, pois por se tratar de um momento ímpar na vida dos apóstolos, que vinham de um momento conturbado do início da igreja, e esse momento conturbado, o Espírito Santo os usava de forma poderosa. E o interessante, queridos, que é nos momentos de maiores perseguições e lutas, é que o Espírito Santo ele tem a liberdade de falar conosco, cara. É nos momentos que nós estamos passando por maior provação, por maiores perseguições, por maiores pelejas, é que o Espírito Santo, para aqueles que ficam sensíveis, ele vem e fala conosco. E esse texto, além de conhecido, ele tem alguns pontos que nos chamam a atenção. Pontos esses, hoje eu não pude imprimir as minhas coisas, então eu tive que anotar correndo. E eu anotei alguns pontos que me destaca nesse texto, né? Que são pontos cruciais no texto de Atos 16. Você pode lembrar de algum texto daí, o que aconteceu nesse texto? Carlos, por exemplo, tu lembra de alguma coisa que aconteceu nesse texto? Deus pediu para que Paulo fosse para a Ásia, né? Para a Ásia. É quando ele foi guiado pelo Espírito Santo. Só falou que não era para lá, porque provavelmente dependendo de tempo lá, porque não, lá não daria fruto nada, eu acho. Então, isso aí mesmo. Mais alguma coisa que você lembra desse texto? Tem pontos, nos salta aos olhos. Primeiro, a visão de Troade, quando ele de fato houve esse comando, né, do Espírito Santo, tirando ele de um caminho da qual ele queria ir e leva ele para outros caminhos. Você vai ver, no segundo ponto que eu vejo também, que é muito bacana em Atos 16, é a conversão de mulheres. Lídia, né? Uma vendedora de púrpura, uma empresária, uma mulher bem-sucedida, ela ali é convertida através das orações diárias que eram feitas pelos apóstolos. O que me destaca também nesse texto, terceiro ponto, é a libertação e a cura de uma jovem escravizada pelo pecado, pelo diabo. De uma jovem que estava endemoniada, que tinha um espírito de adivinho, e era escravizada pelos seus senhores, porque ela lhe rendia muitos lucros. Outro ponto importante também, Paulo e Silas na prisão, que é uma das mensagens mais pregadas por todo mundo aí, né? Tem até louvor com essa passagem bíblica de Paulo e Silas. E o outro ponto que se destaca nesse texto é a conversão do carcereiro, que é a coisa mais linda que acontece entre a casa de Lídia e a casa do carcereiro. Apresenta algo tremendo, mostra que Deus tem um compromisso maravilhoso com famílias. O Deus tem desejos de famílias. Não salvou só o carcereiro, mas salvou também toda a sua família. Não salvou só a Lídia, mas salvou toda a sua família. Isso mostra que o Espírito Santo, Deus, tem o desejo pelas famílias. Que mostram o amor e o cuidado de Deus para com a nossa vida, para com a vida dos apóstolos e para com a vida daqueles que buscam a Deus. Então vejamos o que aconteceu aqui, o contexto de tudo isso, o que fez esses homens tomarem essa direção. Paulo, na sua primeira viagem, ele sai a pregar o Evangelho juntamente com Barnabé, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a morte e ressurreição de Jesus. Ele, Barnabé, sai fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Deus os usa poderosamente, de forma contundente, de forma maravilhosa. E quando eles terminam a primeira viagem, Paulo, ele se volta para Barnabé e diz: olha, vamos retornar e saber como é que estão os nossos irmãos, como eles estão, se eles estão bem, se a igreja está progredindo, se eles estão tendo cuidado de caminhar na presença de Cristo. E quando ele vai tomar essa decisão, Barnabé decide levar o seu sobrinho, né, João Marcos. Ele vai tentar levar João Marcos e Paulo não acha aquilo correto. E não achando aquilo correto, eles entram em contradição, ou entram em contenda entre um e outro. Eles discutem
discutem sobre isso, e logo após a discussão, Paulo decide então seguir o seu caminho, e Barnabé decidiu seguir outro caminho. Barnabé segue um caminho com João Marcos, e Paulo segue o seu caminho em uma caravana com 3 pessoas. Primeira pessoa, Silas, como vocês já viram. Segunda pessoa que vai com ele também é Timóteo. Se você reparar no capítulo 16, já vai falar sobre Timóteo. Terceira pessoa que vai com ele é Lucas, o escritor deste livro, o livro de Atos. E eles seguem essa caravana missionária, pregando a palavra de Deus e anunciando o evangelho da cruz. E como a igreja crescia e avançava, também com isso apareciam os seus problemas, as suas lutas, as suas perseguições, né? Então viam muita perseguição sobre Paulo. E vai dizer o texto que Paulo, então, ele tenta ir para a Ásia. É o primeiro ponto da qual hoje nós estamos destacando, o ponto da visão de Troade, que está entre o versículo 6 e o versículo 10. Primeira coisa que vai acontecer é Paulo tentar ir para a Ásia. Paulo achava que a sua missão já estava cumprida naquela região, então ele fala agora, eu vou tomar o caminho da Ásia, eu vou tomar o caminho de continuar anunciando o evangelho pela Ásia. E vai dizer que o Espírito de Deus não lhe o permitiu. Está lá no versículo de número 6, está lá, e que vai dizer assim, e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedido o Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele foi impedido de pregar na Ásia, não foi dado a ele o direito pelo Espírito Santo. E eu quero aqui abrir o primeiro parênteses e o primeiro conhecimento da noite. Se você ler o capítulo 15, Paulo, ele já tinha sido chicoteado, açoitado, já tinha sido lançado fora de uma cidade e dado como morto. Paulo estava todo cheio de marcas das feridas, dos sangramentos, das lutas que ele passou, mas ainda assim, aquele jeito que estava, ele não perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E aqui eu quero começar a pregar para vocês. Aqui eu quero começar a falar a você que está em casa, está me ouvindo. Querido, se você está sendo afrontado pelos aguilhões, pelo chicote, pela chibata do mundo, pela chibata do Satanás, pela chibata da acusação, das lutas diárias, do seu dia a dia, saiba o seguinte, não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, não perca a sensibilidade de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque o mais importante para um homem de Deus nos momentos de lutas não é ficar me resmungando ou murmurando ou dizendo que, olha aí que situação que eu estou, mas é agora colocando seus ouvidos atentos àquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Aleluia. Amém? Devemos sempre saber o que Deus quer para nós. Nós devemos estar aqui com os nossos corações, os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Nem sempre o que a gente quer é o melhor resultado para o propósito de Deus na nossa vida. Nem sempre o que eu quero vai ser assim o resultado de acordo daquilo que Deus tem para mim. De repente eu quero fazer algo, de repente eu quero fazer uma faculdade, Deus fala, Deus fala, faculdade. De repente eu quero fazer uma pós-graduação, Deus fala para mim, ó, eu não quero outros planos contigo. De repente eu quero mudar de país, eu quero mudar de cidade, de repente eu quero partir para um outro lugar, de repente eu quero seguir a minha vida de outra, eu quero abrir um negócio, e Deus está falando, eu não quero que você abra um negócio. Eu quero fazer algo que vai trazer um benefício à minha pessoa, e Deus está dizendo, não é isso que eu quero para você. E aqui eu quero abrir um parênteses e mostrar uma coisa para você. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você faça todas essas coisas que eu acabei de falar. O que eu quero dizer para você é que você, nesses momentos, tem que ter o seu coração, os seus ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Porque é Deus que dá o destino. Sabe o seguinte, o seu destino não está nas tuas mãos, o seu destino não está nas mãos do seu dinheiro, ou do seu patrão, ou das pessoas que te cercam. O seu destino está nas mãos de Deus. E para isso, para nós entendermos o que Deus pode fazer, nós temos que estar com os nossos ouvidos sensíveis, ainda que o cajado do mundo, ainda que a chibata deste mundo esteja dando sobre nós, sobre os nossos lombos, nós devemos nos posicionar como verdadeiros ouvintes da voz de Deus. Amém? Nem sempre o que a gente quer será perfeito para nós. O segundo ponto é a mídia. E
parte do versículo 13 em diante, se você reparar, ou melhor, do versículo 11 em diante, no versículo 13 vai dizer que no sábado saímos de cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que eu quero dizer para você é que o primeiro propósito de uma pessoa que tem os ouvidos sensíveis à voz de Deus, ele busca um local de adoração e de oração. Ele não fica perdido na sua caminhada, mas ele busca locais de oração. Olha o que acontece com esses homens. Eles vão primeiramente para a beira de um rio buscar um local de oração diária. Nos mostra que pessoas com propósito buscam tempo e buscam dar tempo em oração para Deus. Paulo poderia parar sua caminhada. Paulo poderia dizer para Silas: vamos dar um tempo. Nós já chegamos aqui nessa cidade, vamos nos esconder num quarto. Mas um homem, uma mulher que segue um propósito, está debaixo do propósito de Deus, ele dá tempo para ter comunhão com Deus, para buscar intimidade com Deus. Paulo entendia o seguinte: vamos buscar um lugar para nós buscarmos intimidade com Deus, porque nós estamos debaixo de uma direção, de um propósito. A minha vida, a sua vida, a vida de todos nós que estamos aqui, está debaixo de propósito, e debaixo de propósito nós precisamos ter tempo de oração, nós precisamos buscar local de oração, porque somente no lugar da intimidade saberemos o que Deus quer para a nossa vida. Aleluia. Somente debaixo de oração nós saberemos qual o propósito de Deus. Imagine se Paulo para a sua caminhada, imagine se Paulo não ora, como seria a vida dele à frente, que vocês vão ver logo à frente o que vai acontecer com ele. Porque uma pessoa de oração, ela suporta as lutas do dia a dia. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela suporta e entende, querido, qual é o propósito da vida dela. Nós não devemos ter desculpa, e a verdade é que ninguém hoje tem desculpa, querido. Faça do seu quarto um rio de oração, faça da tua sala um rio de oração, faça do teu carro, de onde for, faça de um rio de oração. A minha esposa, ela tinha no nosso carro o local da oração dela. Então, ela dava aí uns 20 minutos de carro. E naqueles 20 minutos, além da oração que ela fazia em casa, ela ia orando até chegar no trabalho. Quando ela chegava no trabalho, ela estava disposta para toda a guerra que se levantasse contra ela, para toda a luta que viesse contra a vida dela. Enquanto você se desloca adorando. Enquanto você se desloca orando. Faça da tua caminhada um momento de adoração, de contato com Deus. Porque quando você andar desse jeito, você vai entender que você está andando debaixo de propósito, e Deus vai dar direção para a tua vida. Creia nisso. Creia nesse negócio. Deus, ele é capaz de fazer isso contigo? Sim. Pode acreditar nisso. Hoje todos temos tempo para orar. De repente você diga para mim: pastor, não tenho tempo. Pastor, estou com dificuldade. Pastor, não consigo. Eu estou cheio de coisas para fazer. Então acorde mais cedo. Acorde mais cedo, mas tenha momento de oração. Paulo fez questão disso, de sair todos os dias. A Bíblia vai dizer no verso 13 e no verso 14 vai dizer: certa mulher, no verso 13 vai dizer, certa mulher chamada Lídia, Tira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizado, ela e toda a sua casa. E vai dizer no texto que Paulo todos os dias corria para aquele local para adorar, para buscar a Deus. Diz lá no início do versículo: tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Samatrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da Polônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um local de oração. Assentando-nos, falávamos com as mulheres que ali tinham convido. Todos os dias que eles iam para ali, vai dizer lá no início, quando aquela mulher que vai vir atrás dele, vai dizer que todas as vezes que eles desciam para orar, Carlos, a mulher vinha dizendo que eles eram homens de Deus. E a verdade é que nós temos tempo para orar. Nós devemos abrir tempo para orar. O verso 14 vai nos
que esse texto mostra que a mulher era o quê? Temente a Deus. Vai dizer que a Lídia, essa vendedora de púrpuras, uma empresária. Eu pergunto a você, essa mulher, tu acha que ela tinha tempo para ouvir a voz de Deus? Ela fez o tempo para ouvir a voz de Deus. Ela ouviu que os homens de Deus estavam indo orar na beira do riacho. Ela falou, o quê? Eu vou buscar minha bênção. Mas Lídia, tem a empresa, Lídia, tem que vender aqui as coisas. Lídia, nós temos que receber. Vai chegar agora da Itália, isso, vai chegar a púrpura da Itália, você deve pagar. Olha, esse momento eu vou parar, porque os homens de Deus estão aí, eu vou ouvir a voz de Deus. Ou seja, pessoas tementes a Deus, elas sabem qual é o propósito a qual Deus está chamando. E elas, quando você tenha o temor de Deus no seu coração, sabe o que Deus faz contigo? Olha o texto que diz: abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, a pessoa, Deus automaticamente abre o coração dela para mostrar qual o propósito pela qual ela está nessa terra. Qual o propósito pela qual ela não está aqui para vender púrpura. Lídia não estava ali para vender púrpura. Lídia estava ali para ser salva. Lídia estava ali para ser salva, para a casa dela ser salva. Aquela mulher ouviu algo que mudou a história da sua família. Aquela mulher ouviu algo que transformou a vida dela para sempre. Aquela mulher ouviu uma palavra que transformou não só a vida dela, mas de todos aqueles que a cercavam. Queridos, quando nós tememos a Deus, quando nós temos tempo para Deus, nos voltamos para o Senhor e buscarmos a Deus no lugar da oração, certamente não só você vai ser transformado, mas aqueles que te cercam também serão transformados para a glória de Deus. Aleluia. Se prepara, querido, pois Deus está disposto hoje a transformar o seu coração e abrir o seu coração e mostrar um destino para a sua vida, mostrar qual o caminho, o que vai acontecer, porque o que aconteceu na vida daquela mulher nunca mais foi a mesma, cara. Aquela mulher, a sua casa nunca mais foi a mesma. Ou seja, o temor de Deus traz resultados na nossa vida que faz da nossa casa nunca mais ser a mesma, faz da nossa família nunca mais ser a mesma. Quem sabe hoje, se você hoje voltasse para Deus, buscar a Deus, debaixo do temor de Deus, hoje a tua casa nunca mais será a mesma, a tua vida nunca mais será a mesma, apesar de púrpura, apesar de venda de produtos, apesar de tudo isso. Lídia entendeu que melhor que tudo isso era a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é melhor do que tudo. Terceiro ponto que eu estava destacando aqui era a libertação da jovem. E olha só o que diz aqui no versículo 16: aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Ou seja, todas as vezes que Paulo ia orar, a menina estava lá. Todas as vezes que Paulo ia clamar, a menina estava lá, vendo os homens de Deus, e anunciava a palavra, falava que eles eram anunciadores da salvação. E aqui eu quero trazer um grande, lindo conhecimento aqui de Deus, que serve para a minha vida e para a sua vida. É que no lugar da oração nos leva à intimidade com Deus, eu já falei isso, e faz com que o inferno te conheça. Aquela menina endemoniada declarava para Paulo: olha, vem aí os homens de Deus que anunciam a salvação. E queridos, eu quero aqui agora, eu estou maravilhado com esse texto. Vou explicar para vocês uma coisa, algo maravilhoso aqui. A mulher estava endemoniada, você sabe o que é isso? Ela estava possessa de demônio. E a voz do diabo era que o que Paulo anunciava é o que eu anuncio, é o que você anuncia. A gente sabe que o caminho que nós estamos é o caminho da salvação. Hoje, aprenda uma coisa, meu querido: você está no melhor caminho, você está no caminho de salvação, você está no caminho. Satanás conhece, o inferno conhece aqueles que buscam a Deus. A intimidade de Deus na vida de Paulo e de Silas era tão tremenda que até o inferno sabia. E eu quero dizer uma coisa para você: não pensa que você passa batido, não, irmão.
Não pensa que você passa batida, não, minha irmã. O diabo te conhece sim. O diabo conhece aqueles que oram. O diabo conhece aqueles que buscam a Deus. O diabo conhece aqueles que clamam a presença de Deus. Aqui vai dizer que Satanás, na boca da menina, dizia: ó, vem aí os homens de Deus. Vem aí aqueles que anunciam a salvação. Ou seja, Satanás sabia que o que Paulo falava não era um embromation, não era qualquer coisa, mas Paulo anunciava a salvação de Cristo. Hoje o que está sendo anunciado a você é que Cristo veio para te salvar, é que Cristo veio para te libertar, é que Cristo veio para levar você naquela glória, para que naquele grande dia você ouça a voz do Senhor te dizendo: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o reino da qual está preparado para aqueles que temem a Deus, que buscam a tua face. Aleluia. A libertação dessa menina nos leva a saber isso. Deus não tem compromisso com a vida financeira das pessoas. Deus tem compromisso no desejo de salvar pessoas. A vida financeira é o segundo ponto, cara. O primeiro ponto que Deus tem é salvar. Ou seja, aquela menina oferecia grandes lucros. Eu não sei como é que funcionava isso. Eu vou conjecturar aqui como é que funcionava aqui. Vai sair na loteria, o jogo da loteria hoje ou da manhã, não sei. Aí a menina falava: ó, os números são esses, tal. Aí eles iam lá e jogavam, ganhavam. Ia lá, jogava de novo, ganhava. Mas depois que essa menina passou: ô fulana, fala para nós o que vai dar amanhã no bicho. E quando ela chegou lá: ó, amanhã vai dar carneiro. Ih, deu cabra. Amanhã o número é esse. Ué, o que está acontecendo com ela? Ué, você sempre acertou, o que está acontecendo? Ih, eu tive um encontro com um tal de Paulo aí. Os caras vieram aí, meteram a mão na minha cabeça, eu não lembro mais nada. Não lembro de mais nada. Eu só sei que a minha vida não é mais igual. Eu só sei que outrora eu era uma mulher possessa. Outrora eu era uma mulher dominada pelos diabos. Outrora eu era uma mulher dominada por Satanás. Agora, sabe o que está acontecendo? Eu estou sentindo algo diferente. Eu sinto diferente dentro de mim. Agora a alegria está dentro de mim. Agora a paz toma o meu ser. Agora eu estou transformada. Agora eu não sinto mais nada. Agora eu não vejo mais nada. Porque o que eu vejo agora é algo maravilhoso. É a alegria de Deus que toma o meu coração. Queridos, quem tem um encontro com Cristo nunca mais se torna a mesma pessoa. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Deus deseja salvar e libertar as pessoas, aqueles que estão algemados pelo diabo. O versículo 18 vai dizer: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora, porque aqui o texto aqui vai falar que ele, não é ela, mas ele, o diabo que estava nela, vai dizer o texto: ele na mesma hora saiu. Na mesma hora aquela menina ficou liberta. Na mesma hora aquela menina foi transformada. Na mesma hora aquela menina deixou de ser uma endemoniada, uma possessa, e agora passou a ser uma transformada e salva para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Mas olha, algo ainda ia acontecer na vida de Paulo. Paulo já havia salvo, já havia pregado para Lídia, já havia tomado uma nova direção. O Espírito de Deus não lhe permitiu ir para a Ásia. Vai dizer que ele prega a esta jovem e expulsa o demônio dela. Mas Paulo agora, ele novamente, depois de ter feito tudo isso, depois de ter tirado os valores que vinham nas mãos dessas pessoas, através dessa menina, vai dizer o texto que Paulo é preso, açoitado, levado diante dos homens, é chicoteado, não só Paulo, mas Silas também. E vai dizer que eles dois recebem a acusação, não Timóteo, não Lucas, porque Lucas era gentil e não podia ser taxado como judeu, porque eles vão fazer a acusação dizendo: olha, esses judeus que estão vindo aí estão trazendo coisas que a gente não pode suportar, a gente não pode. Então quem era considerado judeu ali? Só Paulo e Silas. Vai dizer que Timóteo fica de fora, vai dizer que Lucas fica de fora, e vai dizer que agora eles vão ser lançados no cárcere. E aqui é o terceiro ponto que hoje, ou melhor, o quarto ponto que hoje eu gostaria de meditar contigo. Quem foi chamado por Deus não tem medo do que vai vir sobre a sua vida. Quem anda com o Senhor não tem medo de nada disso.
você não vai conseguir resolver, eu não vou conseguir resolver. Ou seja, nós devemos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Paulo não tinha medo daquilo que ia vir sobre ele. Ele já havia sido chicoteado. Para ser chicoteado novamente, para ele não teria problema nenhum. Então ele não tinha medo daquilo que viria sobre ele. E o verso 22 vai dizer algo interessante. Leia comigo, por favor. Vai dizer assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Eles foram açoitados com vara. E isso não fez eles desanimarem, não fez eles pararem a sua caminhada. Tem pessoas que por muito menos já estão parando. Tem pessoas que por muito menos já estão deixando de caminhar com Cristo. São pessoas que estão passando por pequenas lutas. E o interessante que Paulo, ele é preso juntamente com Silas, chicoteado, tudo isso. Mas você não vê Paulo murmurar. Tu não vê Paulo dizer assim: por que o Senhor me permite vir para cá? Já salvou esse povo todo aí. Eu queria ir lá para a Ásia, ia dar tudo certo lá, não se me manda para cá. Porque Deus tinha propósito com famílias. Porque Deus tem propósito. Deus ama as famílias. Deus ama a sua casa. Deus ama a sua vida. Deus ama que Ele quer ver toda ela transformada, curada e liberta para a glória do nome de Jesus. Eles não viram o tamanho dos seus açoites. Muitos açoites, mas eles viram o seu Salvador. E o interessante aqui, que Paulo e Silas, eles sabem que Cristo foi mudo, preso, não falou. Jesus foi levado à cruz e eles viram: eu não posso reclamar, o meu Salvador foi mudo, morreu no meu lugar. Por que eu vou murmurar por causa desses açoites? E aqui eu quero dizer para você, eu quero contextualizar o texto a Cristo. Assim como Cristo foi crucificado no madeiro, foi calado, morreu no meu lugar e no seu lugar, você não tem direito de murmurar na sua vida. Você é crente? Você é cristão? Você não tem direito de murmurar, porque ele foi uma ovelha muda ao matadouro. Chegando lá, ele morreu na cruz pelos seus pecados. Se você hoje está de pé, meu irmão, minha irmã, é porque Cristo se entregou na cruz sem reclamar. Ele não chorou contra a sua vida, dizendo: não, eu sou um bando de pecador. Não, ele se entregou como ovelha muda ao matadouro. E assim como Cristo se entregou naquela cruz, meu irmão, não reclame, faça como Paulo e Silas. Vá, aceite os açoites da vida, mas fique de pé, continue clamando, continue orando, continue buscando, porque a sua vitória não está nessa terra. E ainda que ela estivesse aqui, saiba o seguinte: você tem uma vitória eterna nos céus. E essa vitória foi dada por Cristo. Ele te deu essa vitória. Saiba do seguinte: o teu fim não é a morte, o teu fim não é o sepulcro, o teu fim é ainda estar ao lado de Cristo, glorificando a Deus, andando com Ele, caminhando ao lado dele, sabendo que Ele morreu na cruz por você. Aleluia. A esperança de hoje é essa: que Cristo se entregou na cruz por nós. Cristo se entregou na cruz, naquele madeiro maldito, se fazendo maldição por nós, por mim, por você. E Paulo e Silas não reclamou. Eles também não poderiam reclamar dos açoites. Versículo 24, que eles foram lançados no cárcere interior. Essas casas do carcereiro, havia dois tipos de cárcere: o exterior e o interior. O exterior, ele era mais brando, mais tranquilo. O cárcere exterior era um cárcere que as pessoas podiam receber visita, elas se movimentavam, elas ficavam à vontade andando de um lado para o outro. Mas o cárcere interior não. O cárcere interior era para os piores bandidos, era para os piores marginados, era para os piores malditos marginais, aqueles que eram os piores da sociedade. E a Bíblia vai dizer que foi lá que Paulo e Silas foram lançados. E vai dizer mais: não só lançados, eles foram amarrados nos seus pés. E quando era amarrado nos pés, querido, até furo nos seus pés eram feitos. E aqueles homens ficaram ali trancados. E queridos, vai dizer o texto que nem assim Paulo e Silas murmuraram, nem assim Paulo e Silas blasfemou contra Deus, nem assim Paulo e Silas se levantou. E aqui eu quero contextualizar o texto.
bandido. Ele foi taxado, a morte de cruz era morte para bandidos perigosos. A morte de cruz era para bandidos que tinham feito grandes feitos negativos no meio de uma sociedade. Jesus também foi tratado dessa forma. Jesus foi tratado como um bandido, como um marginal. Mas saiba que ele assumiu o lugar do verdadeiro marginal, que era eu. O verdadeiro marginal que era você. O verdadeiro marginal que era eu e você. Pecadores que somos. Nós deveríamos de assumir a cruz. Mas ele decidiu, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, pelo seu infinito perdão, ele foi e assumiu a cruz em meu lugar, em seu lugar. Ele não murmurou, ele não falou Pai, ele até queria, ele disse Pai, se possível for passa de mim esse cálice, mas ele não, ele assumiu aquele local, sabendo que eu e você não suportaríamos, mas ele se portou por nós. Aleluia. Aleluia. Assim Cristo foi acusado como um verdadeiro bandido e malfeitor, mas assumiu a minha culpa e a sua culpa. O versículo 25 vai dizer o seguinte: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Queridos, eles começaram a evangelizar através do louvor. Eles começaram a evangelizar através do louvor, através das canções. Eles começaram a contagiar os outros presos. As músicas começaram a ser tocadas no meio daquela prisão. E vai dizer que um som começa a invadir as paredes, os quartos, as salas, e por onde havia preso, eles ouviam Paulo e Silas cantando. E aquela canção foi tão poderosa, aquela canção foi tão tremenda, que ela chegou até o céu. Querido, o que eu quero dizer para você é que as suas canções, os seus louvores, são capazes de abalar as estruturas daquilo que te algema, daquilo que te prende e te libertar e fazer vocês e aqueles que te cercam livres. Aleluia. Glória a Deus. A voz de louvor é capaz de te arrancar das prisões. A voz de louvor é capaz de arrancar de cadeias que lhe prendem. A voz da prisão, se você canta louvor, ela é capaz de te livrar. Assim como os anjos nos céus cantavam louvores quando o nosso Salvador estava preso no madeiro. Assim como o nosso Salvador estava preso no madeiro e os anjos cantavam e anunciavam e glorificavam o nome dele, assim também Paulo e Silas glorificavam. E aí vai dizer a Bíblia que o carcereiro, que nunca tinha ouvido uma canção como aquela, uma canção tão linda, vai dizer que ele começa a ouvir, tem algo diferente numa música que eu estou ouvindo, tem algo diferente que eu estou ouvindo, está vendo lá de dentro da prisão, e vai dizer o texto que de repente o carcereiro se assusta, que o estrondo aparece nos céus, o estrondo sacode a casa, o estrondo derruba a casa, e vai dizer a Bíblia que a casa inteira, todos eles estão livres. O som de um louvor destruiu toda a prisão. Glória a Deus. Queridos, quero contextualizar aqui Mateus capítulo de número 27, versículos 51 e 52, que vai dizer que quando Jesus estava preso na cruz e ele se entrega, o seu espírito é entregue ao Pai, e ele diz: Pai, está consumado. Vai dizer que o véu do templo se rasgou e um estrondo como de um terremoto sacudiu os quatro cantos da terra, e vai dizer que as tumbas se abriram e os mortos dos santos que estavam lá enterrados, vai dizer que eles se levantaram e entraram na cidade, e todos ficaram apavorados porque a presença de Cristo fez tudo isso. E eu quero dizer, assim como essa cadeia caiu com Paulo e Silas, botando em liberdade os presos, que era eu, que era você, Cristo também, na cruz de Calvário, se entregou, e como de um estrondo que abriu as tumbas, hoje ele põe em liberdade a nossa vida. Glória a Deus. Ele pôs em liberdade a minha vida e a sua vida. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 27, 51 e 52, que o estrondo tremou, pôs em liberdade a minha vida que estava preso. Essa cadeia que Paulo e Silas estavam passando era para pôr em liberdade todos os presos. Eu um dia estive preso nos meus pecados.
Você um dia esteve preso nos seus pecados. A sua casa um dia estava presa nos seus pecados. Mas Cristo, com uma voz vinda dos céus, disse: Pai, está consumado. E o estrondo do céu pôs você em liberdade. Pôs a minha liberdade. Hoje, se você deu a vida ao Salvador, saiba que Ele morreu na cruz por você, pela sua casa. Ele te libertou. Ele libertou a tua família. Ele libertou as cadeias que te prendiam. E hoje você pode se ver livre. O terremoto que libertou aqueles bandidos na prisão foi o mesmo terremoto que Cristo, quando exclamou que estava consumado, libertou a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. E eu gostaria que você acompanhasse comigo para a gente fechar. E vai dizer no texto, no versículo de número 26: E de repente sobreveio o tamanho do terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram as cadeias de todos, ou seja, não ficou ninguém preso, ninguém mais algemado. Hoje, Cristo libertou a todos, não libertou alguns. Cristo libertou a todos que querem hoje viver uma nova vida em Cristo, a todos que querem viver uma nova vida no Senhor, a todos que querem ser livres das suas prisões. Hoje, qual é a prisão que te prende? Qual é a prisão que te algema? Quem sabe você está preso a uma depressão, quem sabe você está preso ao medo do dia de amanhã. Pessoas que ficam presas nas suas prisões e ficam algemadas. Eu quero dizer que o estrondo do céu já veio e já te libertou dessa prisão, dessa cadeia. Aleluia. Seja livre. Saiba que é livre. Saiba que você é livre. Glória a Deus. A salvação do carcereiro e a família dele era algo mais importante. E esse é o quinto ponto que eu quero falar para vocês. O verso 27. O carcereiro despertou do sono. Me parece que quando o terremoto de Cristo veio, despertou eu e você de um sono. O sono em que eu e você estávamos presos. Desperta tu que dormes, tu que está neste mundo, desperta, porque hoje Cristo quer te despertar do sono. Desperta do sono, do seu cansaço, da sua apatia, da sua mediocridade. Hoje Cristo quer te libertar de tudo isso e dizer para você: eu sou o Deus que te ama, eu morri na cruz por você, eu tenho prazer em vê-lo livre das suas cadeias. E vai dizer o texto: vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugidos. Aqui eu aprendo outro ponto. O homem queria dar destino à sua vida. Não somos nós que damos destino à nossa vida. Deus tem melhor para mim, Deus tem melhor para você, Thaisa. Deus tem melhor para sua casa, Antônio. Deus tem melhor para sua casa, Carlos. Deus tem melhor para sua casa, Renata. Para a nossa casa, é claro. Então saiba o seguinte: sabe por que Deus tem, querido? Porque um carcereiro queria dar fim à sua vida, mas Deus tinha algo sobremaneira melhor. Depois daquela canção, nem a casa do carcereiro, nem daquele que o afligiu, nem daquele que fez mal a ele, seria isso. E vai dizer o texto: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Hoje a pergunta pode ser essa a você: o que tu deve fazer para ser salvo? O que deve fazer para mudar a história da sua vida? A pergunta daquele homem, Paulo sabia a resposta, mas até Paulo não sabia o destino que ia dar a família daquele homem. Mas Deus sabia, porque Deus já do alto dos céus sabia o propósito pelo qual Deus mandou Paulo naquela região. E Paulo automaticamente disse para ele: filho, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo esse teu marido que ainda não se converteu. Creia no Senhor Jesus esse filho que ainda não se converteu. Creia no Senhor Jesus essa esposa que ainda não se converteu. Creia no Senhor Jesus
que a maior alegria de Cristo é ver a sua casa transformada. É verdade. E vai dizer o texto, respondeu-lhe, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levantou-se para a sua própria casa, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A maior alegria de um homem, de uma mulher, de um ser, é saber que tem Cristo na sua vida. Glória a Deus. A maior alegria de uma pessoa não é os bens que ela tem, não são os carros na garagem, não são as fazendas. A maior alegria de uma pessoa deve ser a salvação que ele tem. O carcereiro, interessante, que se o carcereiro deixasse um preso daquele fugir, ele poderia pagar com a sua própria vida. Mas não fugiu só um. Todos ficaram livres. E aquele carcereiro não tinha mais medo da morte. Ele poderia morrer. Sabe o que ele falou? Se a última coisa que eu quero é ver minha família salva. E eu vi o tamanho desse Deus. Para destruir essa casa que eu construí aqui, só esse Deus para fazer isso. E vai dizer no texto que esse homem, sem temer a morte, sem saber que todos os presos agora estavam livres, ele não temeu, levando Paulo e Silas para sua casa, e algo de maravilhoso aconteceu. Toda a sua família se alegrava no Senhor, toda a sua família foi liberta. Então não tem nada mais precioso na vida de um homem, de uma mulher, do que seja a sua salvação. Meu irmão, minha irmã, de repente isso não te atraia tanto, de repente a mensagem não te atraia tanto, essa palavra, mas saiba que você tem aquilo que muitos homens queriam ter. Hoje eu estive com um homem capial, muito capial, da roça. Eu estava com ele no alto de uma montanha, conversando, de manhã cedo, e eu falava com ele, né? E eu falava, seu Ivo, fala para mim, como é que é a vida do senhor aqui, nesse mato? E ele falou para mim, olha, aqui vem de todos os tipos de pessoas. Vem ricos, milionários, patentes altas, gente pobre, de todos os tipos. Mas, olha só, um homem de 62 anos que falou assim, mas eu vi uma coisa aqui que até hoje me trouxe muita curiosidade. Ele disse, eu vi homens que tinham uma soberba. Ele não falou a palavra soberba, ele falou que os homens era preso às suas finanças, ao seu dinheiro, de tal forma que não abria a mão nem para dar tchau. Ele falou assim, e ele disse, esses homens que eu conheci, quase todos eles, hoje, ou estão mortos, ou numa cadeira de roda. E nem todo o dinheiro dele pôde tirar ele, tanto da sepultura, quanto da cadeira. Ou seja, para onde esses homens foram? Os que morreram. Quem sabe, os cadeirantes, não sei se eles ainda aceitaram a Cristo. Ou seja, meu irmão, o maior bem que um homem possa ter nessa terra não são os bens materiais, não são as coisas. Saiba que tudo isso vai ficar aí. Se eu morrer agora, minha casa fica por aí, meu carro fica por aí, loja, fica tudo por aí. Se tu morrer agora, tudo que você tem vai ficar aí. Mas a minha pergunta, para onde você vai? A maior alegria de um ser humano não é os seus bens. A maior alegria de um ser humano é ter a salvação em Cristo. Jesus está naquela cruz. Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. O seu amor nos alcançou.
O seu amor nos envolveu. O seu amor veio para mim e para você, para dizer: filho, eu quero te abraçar. Eu quero de você. Mas você tem que ter tempo de intimidade comigo. Você tem que ter tempo de abrir seu coração para mim. Ter tempo de me buscar. Hoje, o carcereiro foi salvo. Lídia e sua família foram salvos. A jovem, que era endemoniada, foi salva. O propósito de Paulo não era Asa. O propósito de Paulo era andar nos caminhos de Deus. O propósito meu e seu não é o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã vai determinar o que nós somos hoje. Hoje, quem é você diante de Deus? Você tem caminhado com o Senhor? Ele está de braços abertos e estendidos a você. Que a presença de Deus inunde a sua vida. Que o Espírito Santo toque no seu coração e faça de você um verdadeiro cristão. Uma pessoa que tem prazer em viver com Cristo, andar com o Senhor, estar do lado dele, sabendo que o estrondo dos céus, curvarmos diante dele. A sua graça maravilhosa, dada de graça, foi oferecida a nós. Hoje só vai para o inferno quem rejeitar a graça. Só vai para o inferno quem deixar de se voltar para Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está se sentindo afrontado, não está tendo forças. Você que não está tendo estrutura para aguentar esse período. E eu quero dizer isso para você, que nos períodos mais difíceis é que nós nos devemos nos aproximar mais de Deus. Nos períodos de maiores tribulações e perseguições é que nós devemos nos aproximar mais de Deus. Deus está te chamando para a beira de um rio, para você ter intimidade com Ele, para você estar ao lado dele, porque Ele quer falar coisas contigo. Olha, tem pessoas que não saem ainda no meio de fracassos e derrotas, porque não saíram, não entenderam ainda. Deus não... Acabou o tempo de brincar, irmãos. Acabou o tempo de brincar. Deus está nos chamando para uma convocação urgente, para que seu povo venha buscá-lo, para que seu povo venha se arrepender, para que seu povo venha entender que Ele sim tem o melhor para você. O propósito de Deus é melhor e maior do que os seus propósitos. Os seus propósitos são pequenininhos, os de Deus são enormes. Os de Deus é te conduzir a sua vida, conduzir a sua família. Ele vai trazer pessoas para te consolar. Ele vai trazer pessoas para estarem do seu lado. Ele vai trazer pessoas para caminhar do seu lado. Ele vai fazer com que você prossiga, avance, porque Ele tem propósito contigo. Ele tem propósito com a sua família. Creia nisso. O Senhor é contigo. O Senhor é com a sua família. Eu quero orar por você. Você que se sente desamparado. Você que parece que está sozinho nessa guerra. Eu quero te dizer que você não está. Você não está. Se você é de Cristo, se você pertence ao Senhor, saiba que é Ele quem conduz a sua vida. É no meio dessa luta aí mesmo, irmão. Oh, deixa a coisa acontecer. Saiba, é no meio dessa luta aí mesmo. Não sabe o que vai acontecer depois da pandemia? Eu sei. Eu continuarei caminhando com Cristo. Glória a Deus. Uma coisa eu sei. Deus continuará conduzindo a minha vida. Irmãos, todos estão preocupados. Mas nós temos que confiar em Deus. Glória a Deus. Pois Ele tem o controle do universo em suas mãos. O mundo está nas mãos de Deus. E o controle da sua vida também. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Amém? Curva sua cabeça comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar pela vida deste meu irmão, desta minha irmã, que nesta hora se une a mim em oração. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, perdoa os seus pecados, perdoa suas falhas.
gestos, palavras, procedimentos. Nós não somos merecedores de nada, mas Tu nos fez merecedor naquela cruz. Obrigado pelo brado, obrigado pela salvação. Obrigado porque a minha vida não pertence a mim. Eu não tenho poder para tirar a minha vida, porque a minha vida não pertence a mim, a minha vida pertence a Ti. Senhor, faça da mesma forma na vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que se une em oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, console esses corações agora. Senhor, envolva esses corações com a Tua presença, com a Tua graça. Pai, devolva novamente a alegria da salvação, que eles tenham a alegria de viver ao Teu lado, que eles tenham a alegria de viver contigo. E Senhor, que eles possam trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. E a esperança é essa, que Cristo morreu por nós na cruz. Senhor, venha trazer sobre nós o Teu Espírito, a Tua graça. E Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão sendo açoitadas diariamente, Senhor, pelas agruras do dia a dia, pelas agruras do diabo. Senhor, as palavras que vêm para tentar derrotar, destruir, pessoas que se levantam, as condenas dentro dos lares. Meu Pai, em nome de Jesus, tenha compaixão, tenha misericórdia, Deus. Faça, Senhor, nesta vida, nesse lar, nesta casa, Senhor, cumpra o Teu propósito, cumpra o Teu querer nesses lares. Eu quero entregar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu quero Te pedir como Paulo fez. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Espírito Santo, se o Senhor quer me pedir de ir para alguns caminhos, eu aceito. Eu quero seguir não os meus caminhos, mas eu quero seguir os Teus caminhos. Senhor, se o Senhor quer me levar, Deus, à beira de um rio para adorar, para Te buscar, Senhor, me mostra qual vai ser o local da oração, o local do clamor, o local onde eu devo ter intimidade contigo. E Senhor, ainda que o meu nome seja conhecido no inferno, saiba, Deus, que o diabo será botado debaixo dos meus pés. Eu não pararei, caminharei, invocarei o Teu nome. E Senhor, Satanás vai ter que confessar: vem aí uma mulher de Deus, vem aí um homem de Deus, vem aí um servo do Deus Altíssimo, ao qual anuncia a salvação. Ó Deus, toma a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que porventura está no cárcere da vida. Senhor, em nome de Jesus, liberta eles do cárcere, liberta eles dessa prisão, ó Deus, em nome de Jesus, e traga eles, Pai, caminhar em intimidade contigo, traga eles a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Ó Deus, esse minha irmã, esse meu irmão que está no seu lar, que está na sua casa clamando agora, ó Espírito Santo, envolva ele com o Teu manto de amor e de graça, que ele sinta, Senhor, o Teu Espírito Santo entrando no seu lar agora, na sua casa agora, fazendo morada, trazendo a alegria da salvação novamente. Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo, venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós, Espírito Santo. Ministra o nosso coração, ministra, Senhor, que nós venhamos ter a alegria de caminhar contigo, e sabedores, meu Pai, que eu não tenho poder de dar destino à minha vida. A minha vida Te pertence, o meu coração Te pertence, a minha família Te pertence, a minha casa Te pertence, os meus filhos Te pertencem, os meus negócios Te pertencem, tudo que eu vou fazer Te pertence. Senhor, não me deixe dar um passo errado, não me deixe botar os meus pés em lugares escorregadios, mas que eu venha firmar os meus pés numa rocha poderosa que é o Senhor, uma rocha poderosa que é o Senhor Jesus. E o Senhor mesmo dê destino à minha vida. Eu estou rendido a Ti, eu devolvo a Ti todo o meu coração, eu entrego a Ti. Eu quero ser a cada dia dominado por Ti. Se eu devo ser escravo, serei teu escravo, não, Jesus. Se eu devo ser escravo, eu serei escravo da vida e não da morte. E eu andarei ao seu lado. O meu coração a Ti pertence. Aleluia. E o coração desse meu irmão também, desta minha irmã, que hoje entrega novamente esses corações a Ti. Eu, meu Pai, eu intercedo por esses meus irmãos. Eu oro pela vida deles e Te peço, Deus, responda ao clamor do arrependido, do quebrantado. Senhor, e devolva a alegria, Senhor, que eles tenham uma segunda-feira de alegria, que eles tenham uma semana de felicidade, que a Tua presença esteja
em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém?